Então, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui na nossa última aula, tá? Para finalizar esse módulo especial aqui que eu estou dando para vocês a respeito de educação, né, e família. Beleza? Então, como prometido, hoje eu vou falar com vocês sobre a linha do tempo, né, daquilo que é educação moderna. Tá certo? Show! Então vamos lá. Muito bem. Nas primeiras aulas eu comentei com vocês sobre a finalidade da educação, né? Então nós começamos pelo fim, tá certo? E a finalidade última nesse sentido é também, ao mesmo tempo, o princípio e a causa, não é isso? A causa se destina também à finalidade última, tá? De que modo, Tiago? Veja. A causa principal, né, digamos assim, a causa do ser, nesse sentido, né, a causa do ser dos entes é o próprio Deus. E o fim último dos entes é o próprio Deus. Então, veja, a finalidade da educação, ela não é outra senão a contemplação da verdade. Né? E a contemplação da verdade, nesse sentido, é onde está a felicidade humana possível. Claro? Então, quanto mais elevado o grau de inteligência de uma pessoa, mais feliz ela é. E a finalidade última da vida humana é a felicidade. Em outras palavras, a finalidade última da vida humana é a contemplação da verdade. Tá claro? E essa contemplação da verdade, ela não se dá de outro modo senão através do exercício da inteligência. Então, aqui eu gostaria de ser, né, mais técnico, mais objetivo com vocês, para que vocês compreendam de fato esse assunto da educação. Então veja, qual a finalidade da educação? A finalidade da educação é contemplação da verdade. Beleza? A contemplação da verdade, contemplação do ser. Em último estágio, né, a educação superior nesse sentido, ela se destina à contemplação de Deus. Tá? Então nós temos aqui as ciências propedêuticas e a ciência superior, que no caso é a teologia sagrada. Então, a teologia sagrada, ela é a sabedoria. Por quê? Porque ela se destina ao conhecimento da revelação. Ao conhecimento da revelação de quem? Da revelação de Deus ao homem. Claro? Então, veja. O que acontece? Até a Idade Média, nós tínhamos uma evolução, digamos assim, uma tradição na filosofia, em que havia um consenso, né, entre os maiores filósofos, certo? Desde a Grécia Antiga até o início da Idade Média, até o ápice da Idade Média, ali, né, passando primeiro, né, por Sócrates, Platão, Aristóteles, os filósofos da era patrística, né, o início da Idade Média começando ali com Agostinho, e depois o ápice da Idade Média em São Tomás de Aquino. Como pensadores, né, digamos assim, uma linha do tempo dos principais pensadores da tradição filosófica. Havia esse consenso de que a felicidade humana depende do exercício da inteligência, ou seja, da contemplação à verdade. E na Idade Média nós temos aqui um pedagogo chamado Hugo de São Vítor, que que teceu um manual sobre o modo de aprender e meditar, no qual esse pedagogo, Hugo de São Vítor, um profundo conhecedor da psicologia humana e da mente humana, ele vai dizer como uma pessoa aprende, né? Qual é o modo correto de você chegar nesse grau de contemplação, que é a contemplação da verdade, que é através da leitura, da meditação e contemplação. Então, primeiro você lê, né, a Léxio, você reúne aqui os materiais nesse sentido, né? Você recebe o mundo, você vai meditar a respeito das informações que você recebeu, é isso? Então, você tem contato com as coisas, esse contato com as coisas vão formar aqui os fantasmas, né? A tua fantasia, tua memória,
E da fantasia, nesse sentido, a inteligência vai abstrair, tá? Vai abstrair o quê? A substância daquilo que você aprendeu. É assim que se contempla a verdade. Então, a contemplação é o último estágio da educação. Não no sentido cronológico, mas ela é o fim último da educação. Então, você tem contato com o mundo, com as informações, etc. Depois a gente poderia fazer só uma aula sobre o módulo, o opúsculo, né, do Hugo de São Vítor, sobre o modo de aprender e meditar. Mas existe um passo a passo, entendeu? Existe um passo a passo sobre como chegar nesse estágio de contemplação da inteligência. O que acontece? No fim da Idade Média, entrando já no Renascimento, na era renascentista, o que acontece? Surge o principal filósofo, né, daqui da filosofia que nós chamamos de filosofia moderna, que é o Kant. O Kant, digamos assim, ele é o principal agente, o principal pensador que fundamenta, nesse sentido, toda a psicologia moderna, toda a psicopedagogia moderna. Tá? Toda a noção de conhecimento, de história, etc. E a gente vai ver isso no decorrer dessa aula. Tá bem? Então, o Kant, de forma sumária, né, e resumida, o Kant, ele não parte do princípio de que a verdade existe. Então, vamos colocar desse modo. O que Santo Tomás de Aquino define como verdade? Santo Tomás de Aquino define como verdade a relação entre, né, o objeto e a inteligência. Então, para Santo Tomás de Aquino, a verdade, ela se dá, a contemplação da verdade se dá na adequação da inteligência ao objeto. Então, a verdade começa no mundo real, no mundo fático, né, e a inteligência, ela vai se adequar. Ou seja, a verdade, ela é alcançada a partir da proporção, né, com a qual você julga, com a qual você enxerga as coisas do mundo real. Né? Então, onde está a mentira? Na desproporção do juízo. Em contraposição, para a gente, né, entender isso, o contraste. Então, a verdade está na adequação da inteligência ao objeto, às coisas. Então, veja, é de consenso na tradição filosófica até, né, o ápice da Idade Média, depois começa a derrocada da Idade Média com o nominalismo. Tá? O nominalismo é uma filosofia que parte do princípio de que o homem não é capaz de alcançar a verdade, né? O conceito das coisas. O homem não formula conceitos imateriais. Ele não alcança verdades imateriais. Né? O homem não tem essa capacidade de abstração de chegar ao ponto de dizer o que uma coisa é. Né? O nominalismo parte do princípio de que tudo é uma convenção de nomes. Então, por exemplo, não existe o conceito casa, existe o nome casa. Então, quando a ideia casa, né, o conceito, a essência de casa, ela não é uma coisa que nós somos capazes de alcançar. Dá para compreender? Não é. O que é que nós somos capazes de alcançar? A gente vê um monte de casa e aí a gente dá um nome, né? Casa. A gente vê um monte de carro, né? E a gente dá um nome de carro. Tá? É um nominalismo. De forma resumida. Tá certo? Não vai entrar nos pormenores aqui da teoria. Então, veja. Aí começa o nominalismo, a gente entra na Renascença, e aqui aparece o filósofo, digamos assim, que é o grande psicólogo da Idade Moderna, né? É aquele que, por assim dizer, impõe uma ética nova dentro da filosofia, que é Immanuel Kant. Então, se você quiser entender alguma coisa do pensamento moderno, se você quer compreender alguma coisa, né, do que está na mentalidade popular, daquilo que está no imaginário popular, você vai ter que se deparar com as obras do Kant. Não tem jeito. Né? Só que as obras do Kant assim, são obras complicadas, né? Não é fácil de compreender.
é necessário que você leia Kant e leia os comentaristas de Kant, para você compreender o que ele está falando, né? Então veja, para o Kant, né? Segundo Kant, o Kant ele é influenciado pela mecânica newtoniana, tá certo? Então o Kant ele vai dizer que o conhecimento que o ser humano obtém das coisas não é um conhecimento puro, tá? Que o conhecimento que o ser humano obtém das coisas é um conhecimento a partir dos dados do espaço e do tempo. Então, quer dizer, para o Kant, verdade seria a igualdade entre o objeto e a inteligência, como se fosse uma fusão entre o objeto e a inteligência. Só que essa fusão ela não pode existir por conta do espaço e do tempo. Então, Santo Tomás de Aquino já tinha acabado com essa noção de espaço que a mecânica newtoniana, nesse sentido, é o que fundamenta, né, a mecânica de Newton. O espaço como uma coisa, um vácuo entre as coisas. Dá para compreender? Então, para Santo Tomás de Aquino, a única coisa que existe são as extensões dos corpos. O espaço enquanto um vácuo, ele não existe. Por quê? Porque se o espaço enquanto vácuo ele existe, ele precisaria estar dentro de uma outra coisa, de um outro espaço. Dá para compreender? A única coisa que existe é a extensão dos corpos. Só que, para o Newton, o espaço ele existe, esse vácuo ele é alguma coisa. Claro? E para o Kant também. Então, quer dizer, o conhecimento que um ser humano obtém das coisas, ele não é puro. Por que não é puro? Porque para o Kant a verdade seria, nesse sentido, a fusão entre a inteligência e o objeto. Só que como nós, né, o Kant também é influenciado pelo Descartes, né, pela filosofia racionalista do Descartes. Como existe aqui, né, o espaço e o tempo, não é possível, né, essa fusão da inteligência com o objeto. Então, o nosso conhecimento ele seria mediado pelo espaço e pelo tempo, ou seja, já não é um conhecimento puro. Então, toda a capacidade intelectual do homem, né, de abstrair as formas, de conhecer a essência das coisas, seria mediado, né, isso segundo Kant, é mediado através do espaço e do tempo. Então, não é um conhecimento puro e não existe, nesse sentido, a fusão. Então, é impossível conhecer o mundo real através da inteligência, através do pensamento, através da reflexão. Tá? Então, para o Kant, pensar, né, seria, nesse sentido, essa atividade intelectual, o inteligir as coisas, é uma coisa inútil. Né? É uma coisa inútil. Ou seja, quando o homem intelige, quando o homem pensa a respeito das coisas, ele se coloca numa ilha. Está entendendo? É o subjetivismo, ele está numa ilha, ele não acessa diretamente a realidade. Agora, por exemplo, quando ele age, isso ele diz na Crítica da Razão Pura. Não é isso? Na Crítica da Razão Pura, que, no caso, você consegue ver a influência, né, da filosofia de Newton. Newton tinha uma pretensão de escrever uma cosmologia, né, geral, né, uma grande filosofia cosmológica de tudo. E aí o que acontece? Quando o homem intelige, ele se isola, como se ele estivesse numa ilha. Ele não acessa a realidade. Por que é impossível acessar a realidade? Por conta do espaço e do tempo. Então, se o teu conhecimento é mediado por alguma coisa, né, pelo espaço e pelo tempo, você não acessa diretamente a realidade das coisas, a essência das coisas. Então, todas as vezes que você intelige na sua subjetividade. Então, você está isolado do mundo real. Está compreendendo? Então, quer dizer, o espaço e o tempo, ele corrompe, seria assim, a barreira, a corrupção do conhecimento das coisas, do que a coisa é. E aí, mais tarde, ele escreve a Crítica da Razão Prática, que é o seguinte: quando o homem age moralmente, né, e essa daqui é a ética kantiana, ele impõe uma nova ética. Tá? Então, quer dizer, quando o homem pensa, ele se afasta da realidade.
quando o homem age, é aí que ele encontra a realidade. Então, quer dizer, quando ele pensa, ele se isola numa ilha. Quando ele age sobre o mundo, né? Mesmo que ele não conheça, mesmo que ele não saiba nada, mesmo que não tenha uma reflexão prévia, aí sim ele acessa a realidade das coisas. Dá para compreender? Ou seja, quando ele pensa, ele se isola nessa ilha. Quando ele age, né, ele cai no mar, no oceano, e começa a nadar. Aí, ou seja, o homem acessa a realidade pela ação e não pela inteligência, e não pela reflexão. Isso embasa, né, todas as filosofias, né, de todas as abordagens modernas da psicologia. Isso embasa nesse sentido, tá? O conhecimento técnico, tá compreendendo? Que nós temos aqui ao longo dos séculos, ou seja, o Kant ele vai separar a ação humana da reflexão. Então, o que importa é agir, tá? E aí a gente tem o que fundamenta a filosofia kantiana, que é a tese do imperativo categórico. O que é um imperativo categórico? O imperativo categórico, o próprio Kant diz, né? No livro dele. Age apenas segundo aquela máxima através da qual você possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Então, por exemplo, você sabe o que você está fazendo? Não, não sei o que eu estou fazendo. Mas eu vou agir de modo que isso daqui que eu esteja fazendo se torne uma verdade, uma lei universal. Né? Age, né, sobre o mundo de forma que isso se torne uma lei universal. Dá para compreender? Então, ele rompe, nesse sentido, né, os atos humanos, ele separa, né, absolutamente falando, a ação humana da ação refletida. Você não precisa mais refletir a respeito das coisas, porque a verdade não existe e quando você pensa, você não acessa o mundo real. Você acessa, digamos assim, o fenômeno das coisas. Você só acessa o número, que é a coisa em si, quando você age e não quando você pensa. Para o Kant. Está compreendendo? Só que, vocês percebam, né? Existe a paralaxe cognitiva nisso tudo. O que é a paralaxe cognitiva? É a sacanagem, né, meu amigo? A paralaxe cognitiva é a pura e simples hipocrisia. Tá entendendo? Por quê? Ele está fazendo tudo isso refletindo e não agindo. Né? Ele diz assim, ó, haja e você conhecerá o mundo real. Se você pensar, você vai se isolar. Né? Agora, quando você age, você se dignifica. Então, quer dizer, você é mais ser humano quando você age do que quando você pensa. Tá entendendo? Só que ele está dizendo isso através do quê? Através da reflexão e não da ação. Então é a praxis kantiana. Age sobre o mundo de forma que a sua ação se torne verdadeira e uma lei universal. Tá certo? Então veja que para o Kant é isso. Para o Kant não existe a verdade. A verdade não é alcançada através da reflexão, mas através da ação. O mundo real ele é alcançado através da ação e não da reflexão. Tá? O que é um absurdo, né? Se você parar para pensar. Então veja, o que acontece? A filosofia alemã, né, o berço, digamos assim, de todo o erro filosófico moderno, nasce com o idealismo alemão. Tá? Então aí nós temos Kant e um dos principais filósofos da modernidade, né, também junto de Kant, que no caso que não foi aluno direto do Kant, mas foi aluno do Kant, nós temos o Hegel. Beleza? Nós temos o Hegel, que foi aluno do Fichte. Né? Então, o Hegel, ele acreditava, tá, que era possível alcançar a verdade, diferentemente do Kant. O Kant diz, não dá para alcançar a verdade através da reflexão, através da inteligência. Só dá para alcançar a realidade e a verdade através da ação. O Hegel, ele acredita que dá para alcançar a verdade, né?
Mas esse processo de descoberta da verdade se dá através, né, da dialética histórica. Se dá através do tempo. Então, na cabeça do Hegel, a coisa funciona do seguinte modo. Ele começa a olhar toda a história da filosofia e ele vai vendo que a história da filosofia se dá do seguinte modo. Eu tenho um filósofo que diz A, né? E aí, posteriormente, eu tenho outro filósofo que diz o contrário de A, ou seja, eu tenho uma tese, né? A posteriori eu tenho uma antítese, e eu tenho um terceiro filósofo que vai formular a síntese entre a rivalidade do primeiro e do segundo. Então, nós temos aqui a dialética, né, histórica do Hegel, que é o quê? Tese, antítese e síntese. Tese, antítese e síntese. A história da filosofia para o Hegel se dá nessa base da tese, antítese e síntese. Tá certo? Então, para o Hegel, existe um espírito absoluto, universal. Né? Essa é a cosmologia do Hegel. Existe um espírito absoluto, universal, ou seja, ele não diz que esse espírito absoluto universal é Deus. Não é como se fosse, entende? Fica melhor para entender. Existe um espírito absoluto universal que está tentando se conhecer a si mesmo. E esse conhecimento do espírito universal se dá através da tese, antítese e síntese. Então, todos os filósofos participam nesse sentido. Dessa dialética histórica, que é um movimento do espírito universal. E isso acontece desde o início dos tempos. Então, desde o início dos tempos, o espírito universal está se desenvolvendo, tentando conhecer a si mesmo. Isso se dá através, né, da tradição filosófica. Então, quando aparece um filósofo dizendo A, e posteriormente o filósofo dizendo contrário de A, e posteriormente, né, a síntese disso, num terceiro filósofo dizendo, né, fazendo a síntese da confrontação entre A e B, nós temos aqui a evolução. Então, quer dizer, em Hegel que começa a aparecer essa ideia de que a história, necessariamente, né, ela é contada a partir do ponto de vista de uma evolução. Ou seja, tudo está melhorando. Porque o espírito universal está se conhecendo. De pouquinho em pouquinho ele está se conhecendo, até o momento que ele vai chegar a se conhecer a si mesmo. Está dando para entender ou não? Perfeito. É a partir daqui também que entra essa perspectiva evolucionista, né, de olhar para as coisas. Ou seja, nós vivemos numa época muito melhor porque nós temos avanço tecnológico, então o avanço tecnológico quer dizer necessariamente melhora humana, do ponto de vista moral, intelectual, etc. Entendeu? Ou seja, o evolucionismo darwiniano também nasce daqui. Quer dizer, a história está sempre em progresso, as coisas estão sempre progredindo para melhor. Isso é uma perspectiva que começa no Hegel. O espírito universal está se desenvolvendo, ao ponto de que ele vai chegar a conhecer a si mesmo. E aí nós temos, né, o acesso à verdade. Então, a verdade ela é um resultado materialista da história. Por isso que nós temos, né, o materialismo, a dialética histórica no Hegel. Por que dialética histórica? Porque ele vê, né, aqui, eu tenho Kant. Tá? Aí aparece o Fichte, né? O aluno de Kant, que vai confrontar as histórias, a tese do Kant. E depois eu tenho o Schelling, que é quem vai fazer a síntese entre Kant e Fichte. Beleza? E aí depois eu tenho o Hegel, né? Que é influenciado pela filosofia do Schelling. Então, segundo Hegel, quando ele postula essa coisa do espírito universal que está se conhecendo a si mesmo, ele vê que ele é o último estágio para o encontro da verdade. E que toda a história da filosofia, toda a tradição filosófica, era só um processo necessário para que existisse um sujeito chamado Hegel
E ele seria o último estágio, nesse sentido da filosofia, para que o espírito universal conhecesse a si mesmo, e aí sim a verdade poderia ser acessível. Está compreendendo? Então, quer dizer, ele é o cara que descobriu a roda. É isso que ele está dizendo em outras palavras. Eu sou o bambamã da história. Tá certo? Porque se eu sou aquele que descobriu que o espírito universal está se desenvolvendo ao ponto, né, dele chegar a conhecer a si mesmo, eu descobri tudo. Eu descobri, digamos assim, o eixo condutor da história humana. Então, quer dizer, todos os pensadores, tudo que aconteceu antes de mim, era apenas um preâmbulo, um trampolim para que as pessoas chegassem em mim, aqui no Hegel, gostosão, entendeu? E agora sim elas vão ter acesso à verdade, porque eu sou o último estágio, né, desse processo dialético histórico, no qual o espírito absoluto, o espírito universal, ele vai se conhecer a si mesmo. Beleza? Então veja, com isto, né, o Hegel nasceu no reino da Prússia, né, a Prússia que deu origem à Alemanha. O príncipe da Prússia ficou, tomou para si a filosofia do Hegel como uma descoberta fenomenal, e é na Prússia que começa a existir essa coisa do ensino compulsório, da escola compulsória, né, da obrigatoriedade de você matricular o seu filho na escola. Tá? Só que isso daqui foi uma jogada política da Prússia, né, do príncipe da Prússia, no século, aqui nós estamos no século já XIX. Então, por exemplo, onde que começou o ensino compulsório? De onde vem a ideia de que você deve matricular o seu filho na escola? Que seu filho deve aprender, ele tem que estar matriculado numa escola, na Prússia. Isso foi uma jogada política, né, de tentativa do príncipe da Prússia colocar a Prússia como uma potência mundial. E aí o que acontece? Hegel e os alunos de Hegel começam a serem financiados pelo Estado, tá, para desenvolver melhor essas teses a respeito, né, de filosofia, de educação superior e de educação, né, a fim de que a Prússia se torne uma grande potência mundial. Beleza? Isso. Que faz todo sentido. Então, os alunos de Hegel, posteriormente, eles começam a se dividir, né, em dois grupos. Então, a gente tem um primeiro grupo aqui que acreditava que Hegel era o suprassumo da filosofia, né, e o fim da filosofia, que depois de Hegel não ia existir mais filosofia. Tá entendendo? Porque ele era o pica grossa aqui da filosofia. E nós temos um segundo grupo, que é um grupo que acreditava que o Hegel era apenas mais uma síntese do espírito universal. Então, a gente tinha aqui os fãs, né, de primeira fileira, e a gente tinha a galera que, tudo bem, né, faz sentido tudo isso que ele está falando, mas se a história se dá através da dialética, né, das ideias, e o espírito universal ele está se conhecendo a si mesmo, o Hegel deve ser só mais um no meio desse processo. Claro? Esse segundo grupo, nesse segundo grupo, tinha um cara chamado Karl Marx. Né? Esse segundo grupo que acreditava que o Hegel era apenas mais um estágio do espírito universal que estava se desenvolvendo a fim de conhecer a si mesmo. E o espírito universal, ele chega a conhecer a si mesmo através do quê? Através da dialética, através da confrontação. Né? Então, a dialética histórica se dá entre tese, antítese e síntese. Tese, antítese e síntese. A dialética, no sentido mental, ela também se dá na base da tese, antítese e síntese. Ou seja, eu tenho uma tese A, eu confronto essa tese e depois eu descubro a verdade. Não é isso? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Beleza? Só que a dialética hegeliana ela é diferente da dialética socrática. A dialética socrática é uma dialética a nível intelectual. Então, eu tenho a tese A, eu confronto essa tese, né? E aí eu descubro a verdade. E eu contemplo a verdade. É o que eu estou falando. Aqui eu tenho a lei da não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Então, ou isso é uma caneca, ou isso não é uma caneca. Então, aí eu tenho aquele que afirma que é uma caneca.
Do outro lado, eu tenho aquele que vai confrontar. Não, isso não é uma caneca. E a partir da confrontação de tese e antítese, eu tenho a síntese. Porque, assim, isso não pode ser uma caneca e não ser uma caneca ao mesmo tempo. Então, vamos ver quem tem razão. Se você pegar a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, você vai ver que toda a Suma Teológica ela é escrita nesse modelo dialético, né? Na disputácio. Então, eu tenho um sujeito que está afirmando A, eu tenho um sujeito que está afirmando B, e eu vou ter que descobrir quem tem razão. Só que isso a nível intelectual. Isso é a dialética a nível intelectual. Isso daqui faz todo sentido, e isso daqui, inclusive, é o que estrutura o que o Hugo de São Vítor chama de meditação. Tá entendendo? Ou seja, na meditação você está buscando a verdade. Na contemplação você encontra a verdade. Então, na contemplação você encontra aquilo que na meditação você está buscando, tateando. Você enxerga, né, na contemplação, intelectualmente falando. Só que a dialética hegeliana, ela é diferente da dialética socrática pelo seguinte. Então, veja que eu já afirmei isso para vocês, que a técnica que fundamenta a psicoterapia é a dialética. A confrontação das hipóteses, a confrontação das crenças. É isso que fundamenta a psicoterapia, essa é a técnica que fundamenta a psicoterapia. Porque a cura mental de uma pessoa se dá através da contemplação da verdade. Então o paciente chega com uma ideia, né? Eu confronto essa ideia a fim de que ele vá intelectualmente afunilando as crenças dele e chegue na substância das coisas. Ora, por que eu acredito nisso que eu acredito? Compreende? Porra, aquilo que eu estava acreditando faz tanto sentido quanto isso daqui agora nesse resultado que eu cheguei aqui na terapia. Tá certo? Só que tudo isso a nível intelectual. O Hegel, a dialética hegeliana, é a dialética histórica. Ou seja, é uma dialética como se fosse uma espiral ascendente que não importa se é verdade ou se é mentira, tudo está culminando para que o espírito universal chegue ao conhecimento de si mesmo. Não importa se você chega na verdade. Está compreendendo? Então, nesse sentido, a gente tem também um problema ético. Não existe bem e mal para o Hegel. O que existe é a evolução do pensamento. Não importa se o resultado ele é correto, se ele não é correto. O que importa é que o espírito universal ele está, pouco a pouco, se conhecendo. E o Hegel, nesse sentido, ele é o último estágio. Tá certo? Então, veja. O Hegel diz que o penúltimo estágio, tá? Para que o espírito, o penúltimo estágio, até ele chegar, né? Então, veja, o Hegel é o último estágio. O penúltimo é o cristianismo. Certo? Só que quem diz isso, na verdade, né, é Feuerbach. Feuerbach é um aluno de Hegel. Então, Feuerbach escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. E nesse livro, Feuerbach diz o seguinte: Deus não existe, tá certo? Feuerbach é um ateu, materialista. Deus não existe. E tudo aquilo que vocês chamam de Deus, na verdade, é uma projeção psicológica de tudo aquilo que o homem gostaria de ser. Então, quer dizer, Deus não existe enquanto tal. Deus é uma invenção da mente humana, porque o homem gostaria de ser potente, o homem gostaria de ter poder, o homem gostaria de ter um conhecimento absoluto das coisas. E tudo aquilo que o homem não é e gostaria de ser, ele colocou nessa imagem personificada que ele inventou de Deus. E que, portanto, a única coisa que existe é um mundo material. Ou seja, não existe nada para além do mundo material. Isso segundo Feuerbach, que é aluno de Hegel. Está compreendendo? Então aqui você já tem, nesse sentido, o materialismo puro e simples na história da filosofia. Então quer dizer, se Deus está fora da equação e Deus é só uma criação da mente humana, uma projeção, né, do que o homem gostaria de ser, a única coisa que sobra é o mundo material puro e simples.
Tá entendendo? Então não existe céu, não existe inferno, não existe porra nenhuma, não existe nada imaterial nesse sentido. Não existe Deus, não existe o ser. Tá? Só que o que acontece? Aí é que está o negócio. Lembra que eu falei que os alunos de Hegel se dividiram em dois grupos? Existe um grupo que, tudo bem, né? O Hegel é o suprassumo da filosofia, e é isso mesmo, ele tem razão, ponto, acabou. E tem um segundo grupo que diz que o Hegel é só um estágio do espírito universal que está tentando se conhecer. Aí tem Feuerbach que chega, né, falando que esse penúltimo estágio do cristianismo, que é o cristianismo, no fundo, ele é uma grande invenção da mente humana. E que a única coisa que existe mesmo, no fundo, é só o mundo material. Né? Digamos assim, Feuerbach está dizendo que as coisas existem. Que as coisas materiais, elas existem. Marx, ele não concorda com Feuerbach. Então, existe um livro, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem a tradução. Tese sobre Feuerbach. Tem a tradução para o português desse livro. Nesse livro, o Marx vai dizer, olha, Feuerbach, você não é ateu porcaria nenhuma, porque você acredita que existe o mundo, você acredita que existe a realidade material. Então, quer dizer, em outras palavras, você está dizendo que existe a criação, mas não existe o Criador. Então, você não é materialista porra nenhuma. Porque o mundo material, ele não existe. Então, veja, aqui o Marx, ele está apelando, veja, o Marx, ele não é só um vagabundo nesse sentido. Ele é um vagabundo, mas ele é um vagabundo no segundo estágio da vida dele. O Marx estudou pra cacete, ele estudou 10 anos de filosofia, tá entendendo? Ali com Hegel, etc. Ele começa estudando Epicuro, tarará, ele vai se aprofundando. Só que nesse segundo estágio, tá? Quando o grupo, os alunos de Hegel racha, tem um racha ali, e tem esse primeiro grupo que eu falei, que é o grupo que acredita que o Hegel é o pica grossa, e o segundo grupo que acredita que o Hegel é só um estágio, o Marx está nesse segundo grupo. Então, ele vai pegar essa tese contra Feuerbach, tese sobre Feuerbach, e ele vai dizer, você não é materialista. Quem é materialista sou eu. E aí ele vai fazer um apelo à filosofia do Kant. Então, veja, o Marx está mais ligado ao Kant do que o próprio Hegel. Porque o Kant acredita que a verdade não é possível de ser alcançada pela inteligência, mas pela ação. O Hegel acredita que a verdade pode ser alcançada, né? Mas que ela depende de um processo dialético histórico. Feuerbach, nesse sentido, ele está dizendo que o cristianismo é uma invenção e que a única coisa que existe é a materialidade. O Marx, por outro lado, vai chegar em Feuerbach e falar assim, como que você acredita na matéria, mas você não acredita no criador da matéria? Tá entendendo? Tu é burro. Né? Você presta culto à matéria, mas não presta culto ao criador da matéria? Então, o materialista sou eu. Então, na tese sobre Feuerbach, Marx vai dizer, o mundo material não existe. A única coisa que existe é a ação humana. Está compreendendo? Para Marx, o mundo externo ao homem, essa divisão de mundo interno e mundo externo, é contrária àquilo que Kant falava. Tá certo? É contrário. Então você acessa o mundo real quando você age. Então quer dizer, o mundo externo ele não existe para Marx. A única coisa que existe é o agir humano. Então quer dizer, o Marx aqui, ele sim inaugura o verdadeiro materialismo ateu. Que ele está dizendo o seguinte, o homem não é o homo rationalis, ele não é o homem racional, o homem inteligente, o homem que possui o espírito, que é portador de um espírito. O homem, ele é o homo faber, o homem que faz, o homem que produz. Está compreendendo? O homem que age sobre.
né, as coisas. Só que ele não diz que as coisas existem, as coisas externas. A única coisa que existe é a ação do homem. Tá certo? Então, o Marx ele é muito mais fidedigno à filosofia kantiana do que o próprio Hegel. E aí, ele chega à conclusão de que o que move a história não é o confronto das ideias, não é a dialética das ideias. O que move a história é a dialética de poder. Então, a história se dá, né, através do confronto de poder. E esse confronto de poder, ele visa, nesse sentido, uma utopia. Qual a utopia? O bem-estar, né? A igualdade. Então, quer dizer, você faz o que você faz, não é porque você acha que é verdade, não é não sei o que, tudo isso é uma enganação. Você faz o que você faz porque, no fundo, você quer ter poder, você quer ser livre. E tem uma coisa que aprisiona a liberdade das pessoas, né? Elas mesmas. E que causa todo o caos no mundo, que é o quê? O acúmulo dos bens materiais nesse sentido, dos meios de produção. Então, quer dizer, quem domina os meios de produção subjuga o proletário. E é aqui que começa, né, a ideia de revolução. Está compreendendo? Porque, por exemplo, se o cara domina os meios de produção, ele tem mais poder. E ele subjuga aquele que é inferior, que no caso é o proletário. Então, quer dizer, a classe burguesa ela precisa acabar. Nós precisamos acabar com a burguesia. Nós precisamos acabar com os meios de produção, com o acúmulo dos meios de produção, com o domínio dos meios de produção. E tudo deve ser dividido igualmente, ou seja, uma utopia socialista. Beleza? Então veja que você não resolve as coisas pensando, você resolve as coisas fazendo. Então o Marx é assim, um kantiano de primeira. Você resolve o mundo fazendo. E ele pega essa tese da dialética do Hegel, da dialética histórica, e transforma numa dialética histórica materialista. Né? Um materialismo histórico dialético. Tá certo? Então, o mundo vai melhorar, a sociedade vai melhorar, quando todos os bens, nesse sentido, forem divididos igualmente. E aí nós teremos um tempo de paz, nós teremos, assim, o paraíso na Terra. Beleza? Então, o Marx ele não termina, nesse sentido, os livros dele. Quem termina os livros dele é o Engels. Né? O Engels termina ali o Capital, o Engels vai dar continuidade, que é um amigo dele, vai dar continuidade nos escritos dele. E após a morte do Marx, os alunos do Marx se dividem também em dois grupos. Tá certo? Então existe um racha também. E aí, esse primeiro grupo é o grupo dos marxistas russos, beleza? Então, aqui nós temos, nessa altura do campeonato, nós temos aqui a Revolução Bolchevique na Rússia. Esse é o primeiro grupo. E nós temos o marxismo alemão, beleza? Qual que é a ideia do primeiro grupo? A ideia do primeiro grupo é o seguinte: nós precisamos, né, fazer revolução. É claro? E o marxismo alemão, nesse sentido, ele é um grupo que está esperando a revolução chegar. Tá? E o que ele vai fazendo? Né? Qual que é a ação desse segundo grupo? A conscientização da classe proletária. Então vamos conscientizando a galera aqui, né? Vamos captando lead, vamos aumentando a consciência do pessoal, né? Para quando a revolução chegar, a gente, né, destrói tudo, acaba com a burguesia,
acaba com o domínio dos meios de produção e divide tudo igualmente para todo mundo e todo mundo vai ser feliz. Então, assim, é paulada, né? Existe um grupo mais tranquilo, que é o grupo esse grupo que está esperando a revolução chegar e tarará. E tem o grupo da porradaria, que é vamos fazer a revolução, vamos torar o pau. Entende? O último estágio, né, para o Marx, para alcançar a utopia socialista, é o desmantelamento do Estado e a divisão dos meios de produção. Tá? Então, nesse sentido, os marxistas se dividiram em dois grupos. Né? O primeiro, liderado por um cara chamado Eduardo Bernstein, que deu origem ao Partido Democrata da Alemanha, que, nesse sentido, os brasileiros aqui copiaram esse modelo no PSDB, Partido Socialista do Brasil. Tá? Então, esse primeiro grupo diz o seguinte, é um grupo mais ameno, não vai ter revolução, vamos esperar. Né? Assim, o Marx tem razão, a gente só tira esse negócio aqui da luta de classe, de revolução, pegar em foice, martelo e o cacete e cortar a cabeça dos burgueses e vamos negociando, que uma hora a utopia vai chegar, né? Através de justiça social, através de criação de programas sociais, etc. A gente vai melhorando a classe proletária, a condição de vida do proletariado, sem precisar fazer o quebra-quebra, que é a estratégia do PSDB. Tá entendendo? Estratégia do PSDB, porra. Michel Temer, o cara que foi eleito agora lá o Nunes, tá entendendo? Ele é socialista, só que ele é o socialista, digamos assim, Faria Lima. Porra, vamos conversar, vamos dialogar, entende? Vamos lutar pelos pobres, mas sem quebra-quebra, né? Não é o socialista porra louca, ele não é o Boulos, sacou? Invadir propriedade, o caralho, revolução, mata todo mundo e foda-se, vamos tomar tudo. Ele é o cara, né? Fofinho, tá entendendo? Açucarado. E tem um segundo grupo, né, dos alunos do Marx, que é o seguinte, é o grupo que deu origem a todos os partidos comunistas do mundo inteiro. Né? E aqui a gente tem, né, o PSOL, a gente tem o Partido Comunista do Brasil, o PCO, tá? Que é o seguinte, vamos botar para fuder. É revolução mesmo. Não vamos esperar a revolução chegar. Não vamos ficar assim, trabalhando a conscientização da galera. Vamos provocar a revolução. Esse é que é o ponto. Tá? O que acontece? Esse grupo mais ameno, né? Digamos assim, o PSDB da Alemanha, que é esse primeiro grupo, que é o grupo, o Marx tem razão, mas sem revolução, sem quebra-quebra. Eles decidiram fazer isso porque quando eles foram visitar a Rússia, eles viram que lá na Rússia estava acontecendo o contrário, não tinha utopia socialista nenhuma. Só tinha mais escravidão, tá entendendo? Na Revolução Russa. Ou seja, os proletários estavam se fudendo na Rússia. E é por isso que eles são contra, nesse sentido, né, a você provocar a luta de classes, né, armada. Então eles vão através do diálogo. Mas eles são marxistas também. O que acontece? Esse segundo grupo, que é o grupo dos marxistas alemães, eles dizem o seguinte, né? A gente precisa se reorganizar. A gente precisa estudar como as coisas vão se dar. O segundo grupo, que vamos botar para foder, tá? Eles começam, nesse sentido, a se reunir, e aí tem um cara, né, que é crucial no meio dessa história, chamado Felix Weil. O Felix Weil é o filho de um grande industrial alemão, que inclusive viveu muito tempo na Argentina. Esse cara era ricaço, tá? Muito rico. E esse cara se deparou com os escritos de Marx. Tá? Só que ele é alemão de origem. O que ele faz? Ele volta para a Alemanha. Ele vê que as ideias ali, né, do Marx são ideias boas, mas ele quer discutir um meio, né? Ele quer chegar numa ideia assim,
para que a utopia socialista se realize de fato. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a reunir os pensadores marxistas da Alemanha e fazer congressos anuais, tá? De estudo, de debate, etc., para a coisa ir se afunilando, para discutir de que forma essa utopia poderia chegar de modo mais inteligente, digamos assim. Né? Como que a gente pode provocar a utopia socialista? E é aí que aparece desses congressos um sujeito chamado Karl Korsch. Então veja, para Marx, a utopia chegaria através do desmantelamento do Estado. Por quê? É o Estado que mantém a mentalidade burguesa. Tá claro? É o Estado que mantém a diferença entre as classes. O Karl Korsch, ele vai mais fundo ainda. Ele diz, tudo bem, nós precisamos acabar com o Estado, mas o que a gente precisa fazer para acabar com o Estado? Para destruir o Estado. Tá? A gente precisa, nesse sentido, entender como que o Estado se mantém. Então, o poder estatal ele se mantém através do quê? E por que nesse sentido Marx queria acabar com o Estado? Porque o Estado ele se mantinha através dos meios de produção. Ou seja, os burgueses mantinham o Estado, os burgueses estavam dominando o Estado. Então a gente precisa acabar com o Estado. Acabar com o Estado é a mesma coisa que acabar com a burguesia. Tá bom? E aí a gente sobe para o Estado. A gente vira, não o Estado. O Raimundo Faoro, né, que é um grande teórico aqui dos partidos de esquerda, né, da esquerda brasileira, ele diz o seguinte: nós precisamos destruir o estamento burocrático. O que é o estamento burocrático? É o Estado. Tá? Só que o que acontece? Quando o PT chega ao poder, quando a esquerda chega ao poder, eles não destroem o Estado. Eles se tornam o Estado. Tá certo? Eles se tornam o Estado. Eles se tornam a força opressora, nesse sentido. Então, quer dizer, a esquerda no Brasil, ela não é uma esquerda, digamos assim, a esquerda do quebra-quebra. Essa esquerda do quebra-quebra, ela existe no Brasil. Mas a esquerda que existe no Brasil é uma esquerda light. É a esquerda influenciada aqui por Eduardo Bernstein. Pelas ideias de Eduardo Bernstein. Vamos devagar. Então a gente ocupa o aparelho estatal, mas não vamos destruir ele. Porque a gente tem benefício daqui de cima. É o que acontece até hoje, pô. Então o Estado brasileiro está todo aparelhado por um pensamento de esquerda. Só que não existe o quebra-quebra, não existe o desmantelamento do Estado. Então veja, o Karl Korsch, ele vai dizer, né, a gente precisa desmantelar a subestrutura que sustenta o Estado. E aí, para fazer isso, a gente precisa estudar, a gente precisa se reunir. E aqui é criado, nesse sentido, um Instituto de Pesquisa de Frankfurt. Esse Instituto de Pesquisa de Frankfurt, ele foi financiado pelo Felix Weil, que tinha dinheiro. Então, por exemplo, o que eu preciso fazer, então? Então, vamos acabar com esses congressos anuais e vamos financiar um instituto de pesquisa. Então, durante 10 anos, eu vou pagar aqui todos os custos de vida, né, de professores, de intelectuais, para vocês ficarem estudando. Então, a gente constrói uma puta de uma biblioteca, fica estudando, a fim de elaborar uma estratégia com o objetivo de acabar com essa subestrutura que sustenta o Estado. Beleza?
Então, veja, o Félix Weil financiou, né, os estudos e o pagamento, o custo de vida de todos esses professores, mas o diretor, né, desse instituto de pesquisa de Frankfurt, que depois vai se tornar a Universidade de Frankfurt, e depois vai se tornar a Escola de Frankfurt, ele era meio light, né? Então, quer dizer, a coisa não... O pessoal ficava estudando ali, mas não resolvia nada. Até que esse diretor, né, do Instituto de Pesquisa cai fora, e quem assume o posto de diretor é o Max Horkheim. Aí a parada começa, né, a estreitar, porque o Max Horkheim ele já é de uma linha mais pedreira, né, uma linha marxista mais pedreira. Então, o Horkheim ele começa a estudar, né, ele começa a investigar essa coisa de como o Estado se mantém. Qual é essa subestrutura que mantém o Estado de pé, que mantém as diferenças entre classes, etc. e tudo mais. E ele chega a perceber uma coisa que os teóricos até então não chegaram a visualizar, que é o Estado se mantém através da cultura. Então aqui a gente já está falando da Escola de Frankfurt, que influencia tudo no nosso tempo, né? No século passado. Todas as diretrizes educacionais do Brasil, inclusive, né, são influenciadas pela Escola de Frankfurt, pelos teóricos de Frankfurt. A psicologia também. Tá? Então veja, o Horkheim, ele enxerga que o Estado se mantém através da cultura. E quem que produz cultura? Quem que mantém a cultura? Quem que fomenta a cultura? Primeiro, a religião. Segundo, a escola. Assim, na ordem, né? Na ordem correta. Religião, família e escola. É através da religião, da família e da escola que a gente tem a disseminação das ideias. Tá claro? Então, quer dizer, o Horkheim diz o seguinte, olha, se a gente quer desmantelar o Estado, o Estado é a última barreira para a utopia. Se a gente quer desmantelar o Estado e ver a utopia socialista se realizar, a gente precisa, nesse sentido, atacar não apenas, né, a gente não pode ficar aqui apenas conscientizando os proletários. A gente precisa atacar aquilo que está influenciando a mentalidade dos proletários. Que é o quê? A religião, a família e a escola. Porque senão os proletários não vêm para o nosso lado e não vão fazer revolução e não vão pegar em armas quando a gente precisar, na hora que chegar o momento de fazer revolução. Tá claro? Então veja, existe um livro do Horkheim que, se eu não me engano, até hoje não foi traduzido para o português, que é o livro chamado Autoridade e Família. Esse livro é uma coisa assim, de você ler e embrulhar o estômago, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês do que ele comenta nesse livro. Que é o seguinte, nessa investigação, ele vai ver que a última barreira mesmo, então, por exemplo, assim, o Horkheim, ele começou assim, nós temos o corpo, né? Só que o que sustenta o corpo? Nós vamos investigar. Aí a gente acha os órgãos. Mas o que sustenta os órgãos? Né? Aí investiga o sangue. Onde estão as células? Então ele encontra a célula, ou seja, é um afunilamento de coisas. Então veja, a gente tem o estado, né, o corpo, que a gente deve eliminar. Só que para a gente eliminar esse corpo, a gente precisa matar ele por inanição. A gente precisa atacar aquilo que fundamenta esse corpo. O que fundamenta o corpo? O que o corpo tem? Órgãos. Mas o que fundamenta os órgãos? Qual é o fundamento dos órgãos? Onde está a célula do negócio? Onde está a última barreira mesmo para a revolução acontecer? Na família. Então aí ele escreve o livro Autoridade e Família. Né? Eu acho que não tem tradução desse aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Não tem tradução, cara. Deixa eu puder. Tem?
Tem? Tem tradução? PDF? Beleza. Tentem baixar aí depois. Autoridade de família. Então, para vocês terem noção da coisa. Nesse livro Autoridade de Família, o Horkheim ele vai dizer que o Estado se mantém através da violência, tá? Do autoritarismo. E esse autoritarismo ele começa no seio da família. Ele começa no seio da família através da divisão de papéis. Então, veja, ele chega a um quadro, uma visão, digamos assim, nuclear das coisas. O que ele diz? Ele diz o seguinte, nesse sentido, né, quando você... A merda toda, o que impede a revolução é apenas uma coisa. É o casamento monogâmico cristão. Por quê? No casamento monogâmico cristão, você tem aqui o pai, que no caso é o patriarca, você tem a mãe, né, que é submissa ao pai, então aqui você já tem a diferença, né, de classe. Você tem o que manda e aquele que obedece, tá compreendendo? E você tem o filho, nesse sentido. Então veja, o pai se mantém no posto dele através do quê? Através da autoridade, através da violência. Então, nesse sentido, o pai seria aquele que detém os meios de produção. Então, nesse modelo de família tradicional, né, o cara que é o provedor da casa, a mulher que fica ali, né, quem engravida o cacete, fica em casa cuidando dos filhos e depende, né, do provedor, que é o pai. O pai detém os meios de produção e o pai, ele não divide os bens dele com o filho. E a mulher não consegue sair disso porque ela é oprimida pelo marido. Isso é Horkheim falando, hein? No livro Autoridade de Família. Ela não consegue abrir mão disso, porque se ela abrir mão disso, ela não tem meios de se sustentar. E aqui a gente vê, né, todo o fundamento da ideologia feminista, tá claro? Da mulher ir para o mercado de trabalho, o cacete e tudo mais, e se libertar dessa opressão do casamento monogâmico. Ele chega a dizer nesse livro que o fato de você ter uma esposa e não dividir a sua esposa com o seu filho, você copular com a sua esposa e o seu filho não poder copular com a sua esposa, aqui já começa, nesse sentido, a ideologia burguesa. O pensamento burguês, ele nasce no seio da família. Então, quer dizer, a minha mulher é só minha, ela não pode ser do meu filho. Meu filho não tem os mesmos direitos que eu tenho sobre a minha esposa. Ou seja, por quê? Porque ele não pode copular com a mãe. E existe uma fantasia na família. Então, veja, a relação sexual que o homem tem com a mulher, ela se dá entre quatro paredes. Porque o filho não pode saber que o pai come a mãe. Tá entendendo? Então, quer dizer, o filho cresce numa mentira, porque ele não presencia a relação sexual do pai com a mãe. Entende? O pai, através da violência, ele se mantém nesse posto de soberania. E isso daqui fundamenta todo o caos na sociedade, porque você tem aqui a divisão de poder e de papéis. Então, o que a gente precisa fazer para desmantelar o Estado e toda a superestrutura de poder no mundo e na sociedade? A gente precisa acabar com isso na célula da sociedade, que é a família. Porque é isso que sustenta, né, a opressão no mundo. A opressão no mundo, ela começa no relacionamento de um homem com uma mulher e da divisão de papéis. Da diferença de papéis no relacionamento, no caso, a família. Então, o Horkheim, nesse sentido, a teoria dele, né, desse livro, Autoridade de Família, ele é contra essa coisa da monogamia. Ele é a favor, nesse sentido, né, do incesto. Está compreendendo? Da relação incestuosa. Porque se a gente promover isso no seio familiar, a gente acaba com a opressão na célula da sociedade, que é a família. Que a sociedade, ela começa numa família, nesse sentido. Isso na cabeça dele.
E aí você tem, nesse sentido, toda a linha editorial, digamos assim, daquilo que é o pensamento moderno a respeito de família, sociedade, religião, etc. A gente precisa destruir a religião, então tem que acabar com essa coisa do Deus transcendente. E aí a gente tem que é a teologia da libertação. A gente precisa penetrar, né, nas bases curriculares educacionais todo tipo de ideologia nefasta, né, contra a família. Né? A gente tem o avanço aqui da teoria crítica, tá? Que nasce na escola de Frankfurt. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa plantar o caos. E como é que a gente vai plantar o caos? Criticando tudo. A gente critica o modelo de família, a gente critica o modelo de religião, a gente critica o modelo de educação. Sem fundamento nenhum. Por isso que não dá para você dar uma forma para o movimento comunista. A gente precisa destruir a cultura ocidental. A gente precisa destruir a mentalidade ocidental, que tem base onde? Na religião, no Deus transcendente, na família, etc. e tudo mais, nos valores. E como é que a gente faz isso? Através da crítica, da teoria crítica. Então, muito provavelmente você deve ter ouvido na escola que você tem que ser capaz de criticar. Você precisa pensar por você mesmo. Você tem que ter uma mentalidade crítica a respeito das coisas. Você lembra disso? Eu lembro disso, porra. Minha aula de história, aula de geografia, eram essas merdas, entendeu? Que a gente aprendia. Isso daqui é a escola de Frankfurt. Na faculdade também. Já começou a dialética negativa? Exatamente. É a dialética negativa, a dialética da destruição. Você critica tudo, e você não consegue achar uma essência para o movimento comunista porque ele não tem mesmo. Tá entendendo? Ele não tem parâmetro lógico. Ele não obedece às leis da lógica. É a espiral ascendente, sacou? É uma dialética hegeliana. Eles usam da dialética hegeliana. Não importa o que aconteça. Então, por exemplo, se para o movimento comunista, né, veja, o comunismo é um movimento. É um movimento. É um movimento meio assim, sem forma. Está compreendendo? Se for benéfico para o movimento pregar a favor do casamento monogâmico cristão, eles vão fazer isso. Entende? Se for benéfico para o movimento, no estágio em que o movimento se encontra, falar contra o aborto, eles vão falar contra o aborto. Porra, vê o Lula, caralho, na porra dos debates lá, televisivos, né, que foram transmitidos em rede nacional. No meu mandato não vai ter aborto. Eu não vou colocar ninguém no STF por afinidade, né, de amizade, etc. Aí o que ele vai? Coloca o Flávio Dino, né, indica o Flávio Dino para a cadeira do STF, né? A pauta de discussão da legalização do aborto, ela continua. Então, quer dizer, não existe forma, não existe um eixo narrativo para o movimento comunista. Eles vão fazer o que for necessário para destruir tudo. Porque na cabeça, assim, dos teóricos de Frankfurt, né, dessa coisa da teoria crítica, é o seguinte: não importa, critique tudo. Destrua todas as bases e do caos vai nascer alguma coisa boa. Do caos vai vir o bem, do caos vai vir a utopia. Não existe nada propositivo. É a destruição pura e simples. É uma coisa demoníaca. Você não consegue discutir com um comunista, é impossível. Consegue entender? Por quê? Porque não tem forma. Você não sabe o que ele está pensando. Não importa. Tá entendendo? A única coisa que ele quer é a destruição. Porque da destruição vai nascer alguma coisa boa. Da revolução vai nascer alguma coisa boa. Então, aí você vê, por exemplo, por exemplo, Che Guevara, né, que é um símbolo do movimento da esquerda. Che Guevara odiava viado, porra. Né? Fidel Castro matava homossexuais no regime dele. Por quê? Porque eram homens frágeis, fracos. Entende? Que não eram úteis para o movimento. O Vladimir Putin, vê se lá na Rússia existe ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero, pô, na Rússia. Tá compreendendo? Só que, assim, não existe, não é porque eles acreditam na família tradicional, no modelo de família tradicional. Não é por isso. É porque não é útil discutir ideologia de gênero e colocar isso nas pautas de educação, nesse momento em que o movimento comunista da Rússia se encontra. Sacou?
Então, o que a gente faz? A gente critica tudo e todos sem forma. É uma coisa assim, sem forma mesmo. Não tem essência. Isso embasa, né, todo o comportamento humano moderno, pô. As pessoas não sabem para onde elas estão indo. Elas não sabem, né, o fundamento daquilo que está na cabeça delas. Elas não acreditam mais que existe uma verdade absoluta que deve guiar, né, a nossa vida, a moral, a ética, etc., os atos humanos. Tudo é meio que assim, Alá, foda-se, né? E isso daqui está implantado na educação, pô. Tá compreendendo? Veja, tá viralizando aí no Facebook, o pessoal, né, da equipe fez um perfil no Facebook e colocou ali um vídeo meu falando de casamento, né? Esse vídeo é um corte de um podcast que eu fui aqui no Anima. E nesse vídeo eu tô falando, olha, o casamento só começa a ficar bom quando um toma para si, né, a responsabilidade de levar essa porra para frente. Ou seja, eu vou colocar toda a carga nas minhas costas e vou empurrar esse negócio para frente. Cara, se você vê, assim, tem mais de 500 comentários. Mais de 500 comentários. Não sei quantas, são centenas de milhares de visualizações. Esses mais de 500 comentários são tudo comentários negativos a respeito da tomada de responsabilidade, a respeito de você levar o seu casamento para frente, você colocar a maior carga que você pode colocar em cima das costas e carregar. Tá compreendendo? Se você for falar de submissão dentro do estado matrimonial, ou seja, da forma que a igreja coloca a mulher submissa ao homem, o homem que dá a vida pela mulher, a maioria das pessoas vão arrepiar na hora que você fala isso. A mulher deve submissão ao homem no casamento. Porra, fala isso hoje, até para católico. Você vai sair apedrejado da igreja, você vai sair apedrejado da aula que você está dando. Entendeu? Isso é inconcebível para a maioria das pessoas. Só que aí você pergunta, né? Então me dá a forma, a essência de como um casamento pode funcionar. Também não sabe. Reciprocidade. Agora você tenta achar alguma coisa recíproca na realidade, né? Assim, tenta achar o amor recíproco na realidade. Ele existe? Existe reciprocidade? De fato? Existe essa igualdade absoluta? Não. Sempre um ama mais do que o outro, porra. Sempre um se sacrifica mais do que o outro. Sempre um puxa a carroça, porra. É assim que funciona. A mentalidade igualitarista, nesse sentido, ela é difundida hoje na cultura e ninguém percebe. Isso é um fruto da mentalidade materialista, marxista, kantiana. Não existe verdade. A gente não precisa se adequar à verdade. A gente faz o que dá na telha, o que é bom pra gente, entendeu? Só que assim, pra onde você tá indo? Não sabe também dizer. Por que o casamento não funciona? Também não sabe dizer. Só que aí, o que acontece? Uma série de sintomas, uma convulsão social, né? Com centenas de milhares de divórcios, né? Mais de 400 mil divórcios de 2022 a 2023 registrados em cartório. Todo mundo enlouquecendo nessa porra e ninguém sabe o rumo de nada, né? Então, é fundamental para o terapeuta ter noção, num sentido mais amplo, do que é a educação, do que é a sociedade, do que é a cultura, da linha histórica, né? Digamos assim, da tradição de pensamento, de filosofia aqui no Ocidente, para saber o que está influenciando a mentalidade das pessoas. Tá compreendendo? Então, às vezes tu bota teu filho na escola e tu nem sabe por que você é obrigado a botar o teu filho na escola. Se você não botar o teu filho na escola, você vai preso, pô. Só que o problema nem é esse. O problema nem é a obrigatoriedade de botar o teu filho na escola. O problema é o seguinte. Por que você não está metido no meio da escola do teu filho? Passando formação para professores, estudando, etc. Fazendo trabalho voluntário, conscientizando, chamando as pessoas para dentro da tua casa para dar formação intelectual, moral. Tá entendendo? Por que você está alheio à sociedade? Aqui é que está o ponto. Né? Vamos lutar pelos valores da família. Pô, você quer lutar pelos valores da família, tu bota teu filho na escola e você não tenta influenciar os professores do seu filho? Você não tenta apresentar para eles, né, o que é a vida, de fato, a verdade? Aí não dá. Entendeu?
Então, por exemplo, tudo isso que também, por outro lado, a gente vê de conservadorismo, catolicismo, cristianismo, etc., né? É um bando de babaca, um bando de gente impotente que não está entendendo o que está acontecendo. E que projeta, né, um valor afetivo. Né? Tem essa parte da militância, ela é importante. Né? Militante é tudo meio burro mesmo. Para uma mudança cultural e tudo mais, esses militantes eles são úteis em alguma medida. Tá? Só que se você só tem militante e você não tem agentes conscientes do que está acontecendo a nível cultural e intelectual no nosso país, se você não tem terapeutas nesse sentido, sabendo o que está acontecendo, por que as pessoas pensam como pensam, a consequência disso, né, a consequência prática disso daqui, na vida cotidiana delas, na família, na educação de filhos, etc, 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 porra, tu não consegue ajudar ninguém dentro do consultório. Hã? E aí, às vezes você está nessa posição de militante, você tem uma projeção afetiva a respeito, né, da família, do valor da vida, do valor da família, da religião, etc., dos bons costumes, mas você não entende o fundamento disso. Aí o que sobra? Só sobra, né, essa afeição pelos slogans. Entendeu? Ou seja, você e o militante de esquerda, né, entre você e o militante de esquerda, não existe diferença alguma. Então, eu não quero alunos meus militantes. Está compreendendo? Eu quero que vocês deem a pauta do negócio, pô. Vocês entendam o cerne da discussão. O que está em jogo de verdade. Então, quando o paciente me procura, ele me procura porque ele está influenciado por essa caralhada de coisa. Entendeu? E se eu não começo a meditar sobre essas coisas, as consequências dessas teorias, né, se eu não começo a rastrear a raiz da mentalidade moderna, nesse sentido, a raiz assim, ó, de onde por que uma pessoa pensa assim? De onde que veio esse pensamento? Né? Tem algum filósofo por trás? Tem alguém por trás? Essa ideia saiu de algum lugar ou brotou na cabeça desse indivíduo? Eu preciso saber onde está isso aqui. Surgiu da onde? Quais as consequências práticas disso daqui no dia a dia de uma pessoa? Onde está a mentira no meio dessa teoria? Onde está a mentira aqui na cabeça do paciente? Onde está o gap? Aqui que está o negócio. Onde está o gap na cabeça do paciente? Por que ele acredita nisso daqui? Por que ele é egoísta? Onde está o gap do egoísmo? O gap do egoísmo? Na insegurança. Por que essa pessoa está insegura? Está compreendendo? Porque ela não tem um contato com a realidade, ela não conhece a realidade, pô. É o que eu vou falar no aulão bônus lá da Black Friday, da Black Week. O que fundamenta o egoísmo é a insegurança. O sujeito, ele precisa se fechar nele mesmo, ele precisa garantir o bem para ele mesmo. Está compreendendo? Se você não resolve isso do ponto de vista intelectual dentro do consultório, você pode falar para o paciente, amadureça, trabalhe, serviço, seja forte, a gente o saco. Isso não vai funcionar, porra. Porque ele não vai enxergar. Ele não vai enxergar porque ele é egoísta. Ele não vai enxergar porque ele é imoral. Ele é imoral, ele é egoísta porque ele está inseguro. Ele precisa garantir o bem dele. Ele precisa ter a sensação de que ele está fazendo alguma coisa por ele mesmo. Entendeu? Porque não existe Deus, não existe nada, a realidade é um grande acaso. Aí, quando você vai atender o paciente, você não coloca na equação do que está acontecendo na vida dele, né, a providência divina. Tá entendendo? O que será que Deus quer comunicar para essa pessoa? O que Deus comunica para mim, né, que sou terapeuta, nesse sentido? Quando ele manda uma pessoa dessa para o consultório. Se você não coloca isso na equação, na hora de atender uma pessoa, porra, você está fudido, você está mais certo que não sei o quê. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Você vai ficar inseguro também, porque você não vai encontrar uma solução adequada para a vida desse paciente. E aí você vai se prender a alguma técnica. Ou seja, a técnica é o quê? A técnica ela surge na onde? Da mentalidade materialista. Ou seja, você separou o intelecto da vontade, pô. Ou seja, pensar uma coisa agir a outra. Você vira um kantiano. Você virou um kantiano. Você se tornou uma pessoa imoral. Não imoral porque você está comendo a mulher do vizinho, porque você mata os outros ou rouba.
Porque a tua visão de mundo ela é toda zoada. Isso é grave. E dificilmente vocês vão ouvir alguém ensinando as coisas assim para vocês, pô. Psicologia isso, psicologia aquilo, não sei o que, é antropologia filosófica, papapá. Eu quero ver vamos ver. Entendeu? Por que eu penso como eu penso? Por que eu não consigo o resultado do meu paciente? O que é educar? O que é educação de filho? O que é um matrimônio? O que é uma família? O que é a sociedade? Como essa porra funciona? O que é a política? Qual a mentalidade reinante? O que está no imaginário popular? É isso daqui que vale no final das contas. Tá claro? Então, eu espero ter sido claro com vocês a respeito desse assunto de educação. É claro, né, eu falei para vocês, se a gente fosse aprofundar mesmo o assunto da educação, a gente poderia fazer assim, 1 ano e meio só sobre educação. Uma pós-graduação exclusiva sobre educação. Mas, como o nosso tempo é curto, a gente precisa voltar para os assuntos aqui da psicoterapia. Né? Não dá para a gente ficar detido nesse tema da educação por muito tempo. Beleza? Então, eu espero ter dado uma noção mais clara. Eu espero que vocês tenham mais autoconsciência a respeito do que é educar, da postura do educador. Todo educador, todo pai, toda mãe, ele está obrigado à autoeducação constante. Ninguém está eximido da obrigatoriedade da intelecção. Você precisa inteligir, você precisa estudar. Você precisa assumir um compromisso sério de ser uma pessoa à altura da sua natureza intelectual. Então, se tornar um bicho, um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo marido, uma péssima esposa e, por consequência, um péssimo terapeuta. Tá certo? Então, nós temos que assumir esse compromisso e isso daqui, sob certo aspecto, é exigente. É um caminho meio que solitário mesmo. Essa coisa de estudar, de meditar a respeito das coisas, de ser uma pessoa séria, e levar a sério esse trabalho intelectual. Psicoterapia é um trabalho intelectual. Beleza? É uma inteligência atendendo outra. Você não consegue elevar o nível intelectual do teu paciente acima do nível intelectual que você se encontra. É impossível. Um cego não guia outro. Então, quer dizer, se eu quero alcançar um resultado com os meus pacientes, se eu quero alcançar um resultado na minha vida, eu preciso ter um nível intelectual, porque a ação não está separada da reflexão. Uma ação irrefletida, ela vai te trazer prejuízos. Entende? A chance de você errar é muito maior do que a chance de você acertar. A não ser que você queira se tornar um discípulo do Kant, o caminho é outro. O caminho é, bota a tua inteligência para funcionar. Comece a pensar a respeito das coisas, comece a estudar, comece a ter contato com as boas obras, comece a ir atrás dos problemas, o fundamento dos problemas que estão na tua cabeça, e descobrir a origem disso, descobrir uma solução intelectual para esses problemas, e depois pensar a respeito de como você pode fazer na prática. Isso daqui é a vida intelectual verdadeira. Isso daqui vai te ajudar imensamente no consultório, tá bom? Então, é isso daí. Vamos parar por aqui hoje e semana que vem a gente volta com supervisão. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.